Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia. Nós estamos estudando o Velho Testamento pelo prisma histórico somente. Significa que nós não estamos estudando as leis, nós não estamos estudando os ritos, sacrifícios, festas judaicas. Nós estamos fazendo um estudo corrido, um estudo apenas da parte histórica. Recapitulando um pouco, essa semana a leitura que foi colocada para todos lerem foi Gênesis, do capítulo 12 ao 19, que é a vida de Abraão, que nós vamos dividir em duas partes. Hoje é esta primeira parte e temos a segunda parte. Semana passada, nós concordamos de todos fazerem uma pesquisa a respeito dos escritos do Mar Morto. Quem esqueceu, quem fez, quem não fez? Fiz. Fez? Escrito não, eu vi, né? Assistiu? Assisti tudo. Todos aqui assistiram? Não. Os escritos do Mar Zé Morto? também assistiu. Assisti sobre, mas fiquei curiosa pra ler, né? Mas são só 958. Mas não são só a Bíblia que tem lá. São... Lá tem as regras da comunidade que vivia, tem regras de guerra, de convivência, tem livros apócrifos. Então, o que é um livro apócrifo? É um livro não reconhecido como inspirado pelo Espírito Santo. Então, há outros livros, Evangelho de Tomé, tem algumas coisas assim. Mas, deixa eu falar um pouco sobre os escritos do Mar Morto para vocês antes da gente começar, tá? Sempre houve pessoas que questionaram se a Bíblia é real, se as histórias são verídicas. Principalmente a comunidade científica. Pega aqui o Mateus. O Mateus tem 12 anos, Mateus. Como que saber que um livro que tem mais que contempla 5.000 anos de história, como você vai saber se o escritor que escreveu originalmente se manteve aquilo que ele escreveu? Então, sempre se colocam em dúvida o texto bíblico ao longo dos séculos. Os manuscritos do Mar Morto, onde está a importância do achado? Eles invalidam qualquer acusação de que a Bíblia seja um livro manipulado ou falso, como diz os Mormons. Antes da descoberta do manuscrito do Mar Morto, chama-se Códice, tá? O documento original antigo, da qual traduz todas as Bíblias. Códice. Existem muitos códices no mundo. Antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, as escrituras hebraicas mais antigas do texto do Antigo Testamento era do século 9 depois de Cristo. Ano 800 e... Você imagina, o Velho Testamento, certo? Aí veio Jesus, aí começou a contar, ano 1, ano 2, ano 3, certo? Uhum. Os escritos mais antigos que tinham, que diziam que o Velho Testamento era real, era de 900 anos depois de Cristo. Então eram documentos que teve quase 1000 anos depois de Cristo. E Cristo veio 400 anos de silêncio entre Malaquias e o primeiro livro reconhecido hoje é Marcos, né? Apesar de Mateus estar na frente. Houve 400 anos de silêncio. Então você pega os 900 anos, mais os 400 anos antes de Cristo, dá 1.300 anos. Em 1.300 anos de espaço que nada foi escrito do original. Então, como reconhecer que nesses 1.300 anos esse livro não é um livro adulterado? Até a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, a classe científica, os ateus, amavam dizer que a Bíblia era um livro de mitologia. Entendeu? O texto de 900 é chamado os textos massoréticos. O que eram massoréticos? Eram judeus que viviam em Tiberíades, uma classe judaica de anciãos que eles falaram, vamos preservar a nossa Bíblia hebraica. Então eles começaram a fazer traduções da Bíblia hebraica e guardaram para... Da onde vem a sua Bíblia, a minha Bíblia, do Antigo Testamento? E eles começaram a escrever e guardar as tradições. Mas isso é 900 anos depois de Cristo. Então,
o texto, o que se usava, era o texto chamado texto massorético, tá? É o que ensina na faculdade. Então, o que aconteceu? Havia um pastor de ovelhas ali perto das cavernas de Qumran, ali no Mar Morto, e eles estão andando por ali, e se perde uma das cabras, ovelhas dele, se perde um animal, e para ver se ele havia entrado dentro de alguma caverna, eles jogam uma pedra. A pedra bate num vaso de barro. E aí se descobre os escritos do Mar Morto. Entendeu? Elas batiam em peça de cerâmica. Aí ele ficou... Será que lá dentro tem alguma coisa de valor? Alguns pergaminhos de couro eles usaram para fazer correia do sapato. Imagina o que se perdeu, né? E assim que foi descoberto, ele não foi valorizado como deveria, porque não sabiam o que era. Eles não perceberam a teimosia de uma cabra, uma simples cabra, o levou à maior descoberta que valida. Eu sei que para o cristão, ele aceita as escrituras pela fé, sim, tá? Mas valida o escrito hebraico. E eu estava lendo hoje que uma nova descoberta, né? A data mais recente até então é que esse fato que aconteceu da descoberta foi em 1935, 1936. Então é uma descoberta recente. Quando a gente fala de 1000 anos, 2000, 1935. Minha avó, né? Meu pai nasceu em 1929. Minha avó. Antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto. 1935? 1935, 1936, a descoberta. E eles encontraram lá, a maioria dos pergaminhos é escrito em hebraico, o restante em aramaico e grego. Foram achados 900 documentos, que correspondem a 350 obras distintas, cópias e textos bíblicos e extras bíblicos, tá? Não achou apenas a Bíblia. Confirma aquilo que nós que cremos na Bíblia sempre soubemos, que a Bíblia é um texto fidedigno, fiel e digno de aceitação. O grande rolo de Isaías foi encontrado quase que intacto. Porque o que acontece? Eles acharam fragmentos de um. Imagina o trabalho colossal que é poder juntar todos esses fragmentos para comparar, tudo isso para comparar se o texto do Velho Testamento que nós temos hoje não se perdeu e o que nós temos hoje talvez seja uma cópia de uma cópia de uma cópia e tenha se perdido o original. Será que é a palavra de Deus, o Velho Testamento? Então, quando surgem esses manuscritos, eles levam, até hoje, né? Eles levam muito tempo para decifrá-los e traduzi-los, e quando eles traduzem, eles descobrem e datam. Quando eles fazem a datação, ele é de antes de Cristo. Olha, veja bem, cerca do século IV antes de Cristo, esses manuscritos. O que nós tínhamos era 900 depois de Cristo. Ou seja, esses escritos eles são 1.300 anos mais antigos do que o manuscrito mais antigo que a gente tinha até 1936. Entendeu? Entendeu? E o que tinha nesses manuscritos? Ora, quando Jesus Cristo abre a Bíblia e fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, Isaías 61:1, isso está em Lucas 4:18, ele continuou a leitura até determinado ponto. E ele afirma que ele é o Messias. A mesma passagem bíblica traduzida pelo manuscrito do Mar Morto. Ok? Eu vou ler o trecho traduzido que Jesus cita de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Então, eles pegam essa porção, e eu separei aqui, 1000 anos mais antigo que o manuscrito hebraico, o texto massorético do ano 900, está assim, no manuscrito do Mar Morto. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque Yahvé me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. É exatamente o mesmo texto.
A Escritura se preservou e se comprovou um documento histórico de que 300 anos antes de Cristo esse documento existe. Passou por Jesus. O manuscrito que Jesus leu ali era idêntico a esse. E sobreviveu até os nossos dias e hoje está no museu. É uma das coisas, para mim, é uma das 7 maravilhas do mundo. Eu queria lá olhar. O museu tem Israel? Eu acho Esse que tá. não. Esse é do Museu de Israel. Ah, eles compraram, né? É. Eles compraram. retomaram na Guerra dos 6 Dias. Olha lá, viu? Retomado na Guerra dos 6 Dias. Falando que eu quero Israel. Não. Deuteronômio, Isaías, Salmos. Tem algum Então- manuscrito que foi traduzido para português, não? Eles batem com a Bíblia hebraica, de onde não tem muita diferença, só tem diferença de gramática. É isso que é incrível. É praticamente idêntico. Como pode uma coisa ser escrita 1.300 anos e ser idêntica ao que você tem Mesmo em escrito 2025? em outras línguas, é a mesma coisa. É o mesmo. Não muda o teor doutrinário. Às vezes muda uma palavra para cá, outra para lá, como tem as traduções hoje. Mas o teor doutrinário é o mesmo. E é escrito com que letra? É escrito em Grego, hebraico e aramaico. lá onde está no museu. É? Os manuscritos do Mar Morto, eu acho que deveria ser um tema que todo cristão deveria saber. Porque você tem tantas religiões atacando as escrituras hoje. Ó, hoje tem alguns termos que a cultura são termos bíblicos e que a cultura faz todo mundo acreditar que é ruim. E que os crentes também acham que é ruim. Por exemplo, patriarcado. É bíblico? Não. Patriarcado é bíblico, mas hoje é uma coisa vista como ruim. O poder de uma família centralizado em uma pessoa. O pai, que deve ser responsável, sofrer mais e tomar todas as decisões mais importantes e ir à frente. Isso é visto como algo ruim. Mas o patriarcado é bíblico. Temos o patriarca Noé, patriarca Abraão, Isaac, Jacó. Nós temos os patriarcas. Mas o patriarcado hoje é atacado de uma maneira ruim. Na verdade, se você pegar famílias tradicionais ali, aquelas fazendas próximas de onde eu fui criada, você vai ver lá, na entrada sempre vai ter os patriarcas, vai ter a foto do vô e da avó de quem mora naquela fazenda. O patriarca da família, aquela figura do vô, da avó, do pai. E isso hoje é ridicularizado. Principalmente na geração do Mateus, o patriarcado. O poder tem que ser distribuído igual. Mas a responsabilidade maior tem que ficar para... Entendeu? Então, outra coisa, recato. Você falar que uma menina é recatada, hoje em dia é sinônimo de zombaria. Você fala, nossa, aquela moça é recatada. Não se diz mais como um elogio. Se diz que a mocinha recatada. Recato, uma pessoa que se preserva, recato é uma coisa a se debochar. Entendeu? Então, nós temos que nos guiar por valores bíblicos. Amém? Vamos entrar na nossa história, tá? Foi importante para vocês estudar sobre... Quem aqui não tinha conhecimento dos manuscritos do Mar Morto? Não tinha? Conhecia, Você? mas não conhecia tão Conhecia, a fundo, Vivi? né? A fundo? Conhecia? Não? Umas coisas a mais. Então, se alguém lhe questionar, um Mormon com a plaquinha preta, aqueles loiros de camisa branca, bem bonitinho, que tem aqueles templos bem bonitinho, fala, nós temos um outro livro, pega aquele livro azul ali para mim, Matheus, do lado desse grossão. Então, o dia que alguém dessa religião aqui, o livro de Mormon, vir falar que este livro é um livro adulterado, veja se nos manuscritos do Mar Morto tem uma vírgula a respeito disso aqui. Não. No livro de Mormon, os povos não são reconhecidos. A Bíblia, é necessário entender que nós aceitamos ela pela fé, mas ela é provada pela arqueologia. Todos os povos romanos, babilônios, fenícios, têm registro do povo de Israel.
tem registro que corresponde à época das guerras de Israel. Desse povo aqui, não tem um registro. Não tem uma moeda cunhada. Quantas moedas romanas tem por aí? Um monte nos museus. Não tem um vestígio de uma estrutura de arqueologia, de um templo, nada. Os nefitas, os lamitas, ninguém nunca nem ouviu falar desse povo. Aí esse povo acha que tem autoridade para dizer que este livro, a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro adulterado. Faça-me o favor, né? Isso é de uma ignorância tremenda. E este livro é outro evangelho de Jesus Cristo. É a Bíblia, esse livro de Mormon é a Bíblia dos Mormons. É o que eles usam lá. Me empresta aqui. Olha o que está escrito na capa, ó. O livro de Mormon, outro testamento de Jesus Cristo. Esse aqui não é um testamento, para eles esse é um testamento adulterado, e esse aqui é o outro testamento de Jesus Cristo que veio para substituir esse. Tem cristão que confunde. Mentira, Tem cristão que confunde? heresia. Tem, né? Tem. Infelizmente, Por isso, constataram da fé, e eles leem esse livro aí de dia e de noite. Entendeu? De dia e de noite eles leem esses livros aí. Então, por isso nós devemos nos apegar. Jesus Cristo recomendou assim, ó, analisais o Velho Testamento, as Sagradas Escrituras, porque elas testificam a respeito de mim. Jesus Cristo ordenou que nós lêssemos e entendêssemos o Velho Testamento. Isso é para todos nós, não é só para o judeu. Tá? Vamos lá. Nós não iniciamos pela criação, porque nós já temos amplo conhecimento, inclusive a pessoa mais jovem dessa mesma, Mateus, já estudou sobre a criação. Sabe que o homem não veio do macaco. Sabe que Deus criou por etapas o universo, o planeta, os seres vivos, o homem. Não é isso? Os judeus, eles calculam que o homem foi criado 3.761 anos antes de Cristo. Ok? Por isso que para o judeu, este ano, no nosso calendário, nós estamos em 2000 Para o judeu, estão em 5.785. É uma maneira deles desprezarem o fato de Jesus ter vindo. Porque para eles, o prometido no Velho Testamento ainda não veio. Entendeu? Então, para os judeus, esse ano, eles vão comemorar a virada do ano para o ano de 5.786. Porque eles contam a partir de Adão. E Adão eles atribuem 3.761 anos antes de Cristo. Aí você soma 3.761 mais 2025 depois de Cristo, dá 5.785. Ficou claro? Então, peguemos aqui da onde os judeus pegam, o quê? Estão bem atrasados. É uma maneira deles desprezarem o fato de que Jesus Cristo veio. É uma maneira deles falarem, não foi um evento tão importante, porque nós ainda esperamos o profeta prometido no Velho Testamento. No Velho Testamento, Mateus, durante todo o Velho Testamento foi prometido que haveria de vir alguém que fosse salvar a nação de Israel. E essa pessoa viria descendente do rei Davi. Quando veio Jesus, eles falaram, ele não é o Messias, é chamado Messias. Então, como para eles Jesus não tem nenhuma, quase nem, ou para eles dizem que é igual a um profeta qualquer, como Jesus não tem a devida importância para eles, então eles não dividiram o calendário em antes de Cristo, o calendário gregoriano, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, para eles, Cristo é como na vida de alguns crentes, é só um detalhe. Vida que continua. Entendeu? Mas nós sabemos que Jesus é o Messias enviado e ele cumpriu as escrituras do Velho Testamento. E por isso que nós contamos, sim, o calendário depois de Cristo. Depois que Cristo morreu, ano 1, ano 2, até chegar 2025 depois de Cristo. Entendeu? Por isso que fala depois de Cristo. 2 milênios.
Então, logo após a criação de todas as coisas, nós lemos o capítulo 1 e o capítulo 2. Pode virar aí, Mateus, a sua Bíblia. Capítulo 1, nós vamos ler só os títulos, tá? Capítulo 1, capítulo 2. Capítulo 1, ó os títulos, ó. A criação dos céus e da terra e tudo que neles há. Capítulo 2, a formação do homem, a formação da mulher. Capítulo 3, a queda do homem. O pecado entrou na raça humana. Capítulo 4, o primeiro homicídio. Qual foi o primeiro homicídio? Abel e Caim. Abel matou Caim matou Abel. Agora vocês estão passando. Caim matou Abel. Depois do primeiro homicídio, nós temos os descendentes de Caim, no capítulo 4, 17. No capítulo, não sei se você notou, mas aqui no capítulo 4, 17 e 20, você tem quem inventou as tendas. Você tem também quem inventou o manejo do gado, que permanece até hoje. Quer ler isso aí? 4, 17 e 20. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas. Ó, ele inventou a pessoa ter uma tenda e morar dentro dela. E possuem gado. Ele falou, opa, o gado nós podemos pegar ele e confiná-lo a fim de comer da sua carne e usar ele. O gado é usado até hoje como fonte de alimentação. Os que gostam de churrasco, O que seu diga. irmão foi o que mostrou o que É. é uma harpa e flauta. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Foi quem inventou esses instrumentos. Descendentes de Caim. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante. Ó, esse inventou instrumento cortante, de bronze, de ferro. Então você tem algumas invenções aqui, ó, dos descendentes de Caim. É que tudo que a gente vê, a gente acha que não teve que ser inventado, né? Um objeto cortante teve que ser inventado. A Bíblia diz onde que foi inventado o primeiro objeto cortante. A pessoa teve a ideia de afiar o bronze e o ferro e usar para corte. Entendeu? O Jubal, ele inventou a harpa e a flauta. Aí no versículo 25, tornou Adão a coabitar com sua mulher, e essa deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Todos aqui sabiam que Adão teve mais um filho chamado Sete? Sim. Não só Abel e Caim, mas aqui ele tem um terceiro filho chamado Sete, você sabia? Sim. Sete. Porque disse ela, Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. Ou seja, Abel não foi morto? Então eles fizeram outro filho, Sete. A Sete nasceu também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Se da descendência de Caim se inventou instrumentos de morte, cortantes, coisas úteis como o manejo do gado, como habitar em tenda, da descendência de Sete, que teve um filho chamado Enos, ali começou-se a invocar o nome do Senhor. Porque Adão ainda estava vivo. Ok? E Adão viveu 930 anos. Significa que ele viu seu filho, neto, bisneto, tataraneto, tataraneto, tataraneto. E para toda descendência que se levantava, ele contava a história de como foi no Éden. E ele foi vivendo Enos, Cainã, Malael, Jared. Aí está na lista que você está vendo. Aí, ó. Cainã, Malael, Jared, Enoque. 5:21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. Tá lendo aí, Mateus? E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Até aí.
Enoque, Mateus, agradou a Deus de tal maneira que Deus pegou ele e levou para o céu vivo, sem ele morrer. Pensou? Haviam passado muitas... Era a 7ª geração depois de Adão. A 7ª. Entendeu? A 7ª geração de Adão é tomado e Enoque é levado ao céu. Ok? Aí, o capítulo 6, a corrupção do gênero humano. 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo o intento do seu coração. Por que Deus destruiu a terra com o dilúvio? Esse versículo. Essa é a causa do dilúvio. Era mal toda a intenção do coração humano. Então, Deus anuncia o dilúvio. E nós entramos na história de Noé. O que nós aprendemos de Noé? Nós, quando somos na escolinha dominical, nós achamos assim, choveu 40 dias, 40 noites e Noé saiu da arca. A última conta que a gente fez na última aula foi que foi mais ou menos 1 ano do dilúvio até a abertura da porta da arca. Exatamente 190 dias. Não dá bem quase um ano, né? Mas dá 190 dias. Não, porque ainda... Porque tem as somas, ó, 40. É. Porque não é que o dilúvio durou 190 dias. Não, O dilúvio durou 40 dias. durou 40 dias. Mas para baixar, Mas para baixar a água, é que deu a conta de espaço. uma chuva aí leva não sei quantas horas para baixar a água, imagina o dilúvio. Então ele soltava a pomba, né? Como nós vimos aqui, soltou um corvo, depois soltou uma pomba, depois soltou de novo. Então nós vemos aqui o versículo 8, as águas abaixando, o capítulo 8. E Noé e sua família saem da arca. 8/6? É. Noé solta um corvo e depois uma pomba. Quando- Aqui no 8:13 fala... 8:13. Aqui no primeiro, Deus anuncia o dilúvio, eles estão no ano 600 600 fechado. E Aí um. aqui, quando eles saem da arca, eles já estão no ano 601. Pegou a virada, entendeu? Foi da metade do final do ano 600 pro 601. Aí pegou a virada, certo? E quando ele sai da arca, o que ele... Primeira coisa que Noé faz? Ora, você imagina, Mateus. Ou vocês imaginam, né? Você e sua família são as únicas pessoas no mundo. No mundo, você abre a arca assim, ó. Só você que sobrou. E só sobrou você e os animais. Você, Sua família e os animais. seus 3 filhos com as suas noras, com as suas mulheres, sua esposa e aquele monte de animal. E aí eles tinham que multiplicar-se e encher a terra novamente. Qual a primeira coisa que Noé fez? Noé levanta um altar ao Senhor. Olha lá, 8:20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomado de animais limpos e aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor entra em aliança com Noé e diz assim: eu nunca mais vou destruir a terra dessa forma. E para que isso fique um acordo entre eu e você, eu vou criar o arco-íris. Então ele cria o arco nas nuvens, e todas as vezes que chove em determinadas regiões, aparece o arco em dia de chuva. É o arco-íris. O arco-íris. Aliança de Deus com Noé. Né? Aí Noé faz uma vinha, planta uvas, faz vinho, bebe, passa do ponto e se embebeda, fica bêbado. Já aprendeu isso na escolinha? Não. Não, Essa né? parte a gente... Tá bom. Aí já pode ouvir. Então aqui, ó. Nove 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram quem? Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São estes os 3 filhos de Noé. E deles se povoou toda a terra. Deu um restart na terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma via. Bebendo do vinho, embriagou-se, ou seja, ficou bêbado.
e ficou nu dentro da sua tenda. Ele bebeu, ficou nu e foi para dentro da tenda. O que os filhos fizeram? Olha só. Um filho chamado Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fez saber lá fora seus 2 irmãos. Então ele chamou, Cã viu que o pai dele estava nu dentro da tenda e bêbado. Aí Cã o que fez? Chamou seus 2 irmãos para ir zombar do seu pai. Os 2 irmãos, o Sem e o Jafé, pegaram um cobertor e virado para lá, para não ver a nudez do seu pai, o que é uma vergonha, né? Cobriram a nudez do seu pai. Quando Noé acordou, ele abençoou a Sem, a Jafé e amaldiçoou toda a descendência de Cã. Só que tem um problema. Daquelas pessoas viriam a vir todos os povos da terra. Então, se ele amaldiçoa só daqueles 3 homens, viriam todas as nações. Então, se da descendência de Sem e Jafé seria uma bênção, e de Cã seria uma maldição, todos os povos até hoje, até o fim do Velho Testamento, que descenderam de Cã, foram amaldiçoados. Já ouviu falar nos filisteus? Descendentes de Cã. Ok? E nós vamos ver os povos que são descendentes depois de Cã na lista aí. Ok? Então, mas os filhos abençoados seriam os filhos de Sem. Tá? Que é aí a listinha que nós temos aqui. Ó. Adão e Eva, gerou Abel e Caim. Abel morreu, assassinado. Mas eles tiveram outro filho chamado Sete. Olha aí a listinha. Aí, ó, Adão e Eva, 3 filhos. Sete, Abel e Caim. Teve Sete, certo? Sete teve Enos. Tá vendo? Aqui começou a se invocar o nome do Senhor, conforme nós lemos. E aí vieram as gerações, Cainã, Maleel, que gerou a Jared, que gerou a Enoque, que foi arrebatado, que gerou a Metusalém, que gerou a Lameque, que gerou a Noé. Noé teve Sem, Cã e Jafé, tá vendo isso aí? E Gomer depois. Então já fez assim. Gomer. Gomer é depois, mas Sem, Cã e Jafé. Da linhagem, você viu que de Cã vai uma linhagem para a sua direita. Tá vendo que vai descendo? E você tá vendo que a linhagem de Sem vai para outro lugar? Sim. Então, isso aí vai dar em povos, entendeu? Então, de Sem vai entrar no nosso tema de hoje. As pessoas foram se casando e tudo mais, né? Mas Sem gerou a Arfaxade, que gerou a Caim, que gerou a Salá, que gerou a Eber. Ó, tá vendo esse Eber? Eber. É daqui que surgiu a língua hebraica. Por isso que fala hebraica. Os hebreus também vêm dele? Hebreus, descendentes de quem? Eber. De Eber. Certo? Por que se fala hebraico? Por causa dele. Certo? O aramaico veio do outro lado, lá de Cã, mas depois a gente vê isso aí. Aí é linguagem. Hebraica, descendentes de Eber, hebreus, já ouviu falar nos hebreus? Descendentes de Eber. Você já ouviu falar antissemitismo semítico? Já ouviu falar? O que é o antissemitismo? É o ódio aos judeus, porque são descendentes de Sem, por isso que fala semitismo. Todos que querem matar os judeus e os odeiam, é o antissemitismo que chama. Ou seja, descendentes de Sem. Você vê, o termo usa até hoje. Aí vai descendo, ó, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá. Aí sim, aqui começa... Terá gerou Abraão. Aí começa a história. Terá teve 3 filhos. Não só Abraão. Ele teve Abraão, Naor e Arã. Ok? Abraão não tinha um sobrinho chamado Ló? Então, olha para Arã do lado direito. Arã teve seu filho chamado Ló, certo? O Ló
O Ló acabou viajando junto com Abraão. Portanto, era seu sobrinho, filho do seu irmão Arã, que morreu. Entendeu? Sim. Esse irmão dele do meio também morreu? Quem? Na outra. Naor? Não, tem a linhagem dele aí pra baixo, ó. Lembra de Labão? Aham. Desce aí lá na Or pra você ver. Eu vi lá Butel, Labão, e aí... De quem que... Labão, pai de Rebeca. Pai de Rebeca. E essa Milca aqui? Olha aqui, É o quê? Abraão não fala pra buscar nos parentes uma filha pro seu, uma mulher pro seu filho Isaac? Por que que era parente? Por que que era parente? Que era primo. Porque exatamente. Abraão, quando... Aqui onde nós vamos Eles ver... casavam com o irmão. Não, é porque eles tinham que manter a linhagem. Entendeu? Quem passada foi com as filhas de Jó. Então- De Ló. Então, mas vocês, Tem outra parte que oculta no infantil. vocês conseguiram entender esse lado, ó? Tem como. Descendentes de Noé, descendentes de Sem, chega até Terá, e Terá tem Abraão, Naor e Arã. Essa que é a descendência que foi abençoada por Noé. Abraão. Entendeu? Aí vem lá desde Sem, ó. E chega a Abraão. De Abraão vai vir o povo de Israel. Por isso que é importante. Entendeu? Aham. Naor e Arã. Ok. Até aí. Vamos entrar aqui no nosso texto. É só para ter uma... Porque nós vamos entrar em Abraão, você tem que saber de onde ele veio. Sim. Antes de entrar em Abraão, nós vimos a Torre de Babel também, né? Sim. Que Deus confundiu a linguagem dos homens. Nós aprendemos sobre Nimrod, que foi o primeiro homem a fundar cidades. Era homem poderoso. Fundou Babel. Fundou Nínive, que é a capital da Assíria, do Império Assírio. Era um homem caçador e poderoso. Nimrod não é bem visto pela tradição judaica. Ô, Lucas. Hum. É Arã, tem Ló. E essa Milca é o quê? Esposa de Ló? É. Esposa de Ló, né? É a esposa dele. Deixa eu ver a esposa. Milka. Doce de chocolate. Não, tá certo. Ló. Arã. Ah, cadê? Olha de onde veio os Moabitas e os Amonitas. É, também, né? A menina foi, ficou com o pai. É a Lia tá aqui. Tem até Lia aqui. É isso aqui que estamos estudando, ó. Lia. Genealogia. Para quem não gosta de genealogia, estão começando a gostar. Porque O genealogia, bichinho teve que trabalhar. ela precisa estar... sem a genealogia, você não consegue compreender como um todo. Você só compreende fragmentos, né? Você só compreende partes. Mas aqui você pega a Torre de Babel e nós vamos entrar aqui, ó. Gênesis 11, Não, é 12. 26. Viveu Terá 70 anos e gerou a quem? Neor e Abraão, Naor Naor e Arã. Arã e Arã. Onde que tá aí? Acharam aí? O Sim, Terá? Abrão ainda aqui. Vocês acharam aqui? Sim. Achou, Beto? Abraão, aqui, na história inteira. Terá. 11 e 26. Viveu Terá Último 70 daquela anos. de- Viveu 70 anos. Eles tinham filhos meio velhos, né? Pra quantidade de anos que se vivia aqui, não eram velhos. Todo mundo morria com 290, 300, 400 anos. Hoje dando parte de 90. São essas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. 3 filhos. E Arã gerou a Ló. Então o filho do meu irmão é meu sobrinho. Sim. É por isso que se diz o quê? Ló, sobrinho De Abrão. de Abraão. Ok? Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Certo? Morre o Arã. Tá vendo que o Arã morreu, o pai de Ló? Não, Arã é o Arã filho. gerou. Morreu Arã, Deu Arã e esse. filho de Terá, irmão de Abraão, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando seu pai Terá ainda vivo. Então esse aqui foi o Arã, ele morreu logo. Ele morreu cedo, porque o pai ainda estava vivo, né? O ainda o era Terá vivo. ainda estava vivo. Por isso que ele fica sem ninguém para cuidar de Ló. Ló herda os bens de seu pai, mas não tem ninguém. Por isso que ele vai com Abraão. Entendeu? Abraão cuidou do sobrinho. Cuidando do seu sobrinho Ló.
Abraão e Naor tomaram para si mulheres. Não sobrou Abraão e Naor, já que Arã morreu? Sim. A de Abraão chamava-se Sarai. A de Naor, Milca. Aqui, ó. Naor não é Betuel? Aqui, Milca ó. era de Ló. A de Naor, Milca, filha de Betuel Arã. de Naor. Tá, é que minha vista não tá vendo, peraí. É isso A mesmo. de Abraão chamava-se Sarai. A de Naor, Milca, filha de Arã. Então você trocou. Então, aqui, ó. Então, o tio Ela era casou com a filha de filha. Arã e Naor a toma por esposa. Porque era assim. Tinha que Ficou suscitar descendência. Não. Você tinha, quando a lei do Antigo Testamento, a lei dos povos antigos, não só do Antigo Testamento, é que se morresse, você tinha que tomar a mulher do seu irmão para o seu irmão não ficar sem descendência. Mas Milca era filha. Milca era casada com Arã. Arã morreu e Naor foi lá e ficou com ela. Ah, eu achei Quem que quer saber Milca a história? era... A minha avó foi Filha assim, a irmã de dela Arã. morreu e meu avô foi lá e casou com ela. Aí, ó. Ah, tá, eu achei que Milca era filha de Arã. Eu já ia Não, a falar, Milca nossa, era casada com Arã. Arã morreu, Naor foi lá e ficou com ela. Entendi agora. 30. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, seu filho. Ó, quem saiu primeiro não foi Abraão. Você vê que foi Terá, ó. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Olha que interessante. Poucas pessoas reparam isso aqui. Você vê que Deus já tinha um propósito na vida do pai de Abraão. Mas ele não deu, ele continuou o projeto porque ele creu em Deus. Poucos ministros já repararam isso aqui, ó. A primeira pessoa que saiu de Ur para a terra de Canaã foi o pai de Abraão. Era. Nossa, então Tera saiu daqui e foi pra... Não, Era saiu com Os todos os cananeus. filhos. não, ainda. aí, não, Cidade de Canaã. aqui só existe esses aqui, ó, certo? Não, sim, eu tô falando de cidade, que ele foi pra Canaã. Então ele saiu dessa nação aqui e veio pra cidade dos cananeus. Você sabe onde era Ur dos Caldeus? Aqui na Bíblia A cidade tem o- atual hoje? Claro. Eu posso falar. Não, hoje não foi. Para se situar, ó, Ur dos Caldeus, da onde Abraão foi chamado, é o atual Iraque. Sim. Sabe o Iraque hoje? O país Iraque? É lá que vivia Abraão. Então estava aquela família lá. O pai de Abraão, aqui, segundo a gente leu, Terá, ele foi, não sei por que ele saiu, porque ele saiu de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Aí nós entramos no nosso versículo. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei e de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então, é como se você vivesse numa localidade, um Deus que você nunca viu, entendeu? Mas que as pessoas dizem, mas Abraão, será que ele nunca tinha tido contato com Deus? Ele não sabia quem era Deus? Isso não é verídico, ele era da descendência de Sem. Esses homens passavam as histórias verbalmente. Entendeu? Quando o Senhor aparece a ele, às vezes eu já vi muita gente falando assim, ó, ele nem sabia qual que é... Não, peraí, ele identificou como o Senhor Criador, sim. Por que não? A transmissão não era transmitida, as histórias não eram transmitidas oralmente, através da fala. Então como dizer assim, Abraão não tinha nem noção quem era e saiu? Eu não acho isso muito prudente, sabe? Entendeu? Quando o Senhor apareceu a Abraão e ele identificou como sendo o Senhor, né? E ele sai. E o que Deus fala para ele, Beto? Fala assim, ó, você mora aí, ele era rico. Tinha muito gado, muito... ele, Ló. A família de Terá era uma família rica. Ambos eram muito ricos. Todos eles eram muito ricos. E o Senhor aparece a Abraão e fala assim, ó, sai dessa terra e você vai andar por terras que eu vou dar para a sua geração lá na frente. Ele sendo velho e sua mulher estéril não podia ter filho. O que Abraão fez? Creu em Deus.
Ele pegou tudo aquilo que ele tinha, levantou acampamento. Para onde? Para a terra que eu ainda te mostrarei. Nem. Nossa! Sem rumo, só com prumo. É, E prumo. porque é interessante, porque todo mundo gosta de ver o lado espiritual, mas o que nós estamos vendo, primeiramente? O lado histórico. Você é rico, você está estabelecido, você tem pasto, você tem boi, você tem tudo. Aí o Senhor, uma voz aparece e fala, sai da tua terra, da tua parentela, não leva teus parentes. Nossa, que legal. A terra que... E de você, eu vou fazer uma grande... Para onde eu vou? Eu vou te mostrar enquanto você vai. E Abraão creu em Deus, é o que está escrito. Ele falou, eu vou. E foi. A terra que Noé amaldiçoou, que foi os descendentes de Cã, Deus prometeu pro pessoal, para Abraão. E aí daqui se tomou um outro rumo do que tinha acontecido na descendência de Cã, né? O Cã foi para um lado, teve os povos que seriam os inimigos do povo de Israel, e Abraão foi para outro lado, sem Cã, quer dizer, sem Cã, vieram os descendentes que seriam os inimigos, e os descendentes de Noé, a partir de Sem, veio Abraão, que Sim, foi a e nação aí, abençoada. Logo depois, o Abraão vai e toma a terra de Canaã. Não. Ele Filho não de tomou. Canaã. Não, por enquanto Deus, não. mas Deus lá pra frente vai dar essa terra pra ele, Ele né? até aqui, ele está saindo do que hoje é conhecido o Iraque para peregrinar numa terra de perigos. Mas não essa existia- terra vai ser deles. Do povo de Israel. Vai ser do povo de Israel. Sim, eu tô Mas ele não falando. tinha nenhum indício. Ainda É por não, isso que né? ele creu em Deus. É a escolinha. E aqui começa a relatar as viagens dele. Ó. Só que na escolinha é resumido. Até chegar isso aí... Aí, ó. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. 12:4. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. E quem foi com ele? Ló. Quem era Ló, Beto? Ló. Quem é esse Ló que foi com ele? Segundo tá nessa... Então, eu deixei pra ler tudo de uma vez. Não, mas eu acabei de falar. Tá aí no organograma aí, ó. Aqui, né? Ó. É filho de Arã. Não, é Arã. E Arã era o que de Abraão? Arã era pai de Abraão. Não, filho de Abraão. Irmão. Não, irmão, que é Naor. É isso mesmo. E quando o irmão seu tem um filho, ele é o que seu? Ele é meu sobrinho. Então Ló era o que de Abraão? Sobrinho. Sobrinho. Tá vendo aí? Eu deixei pra ler isso aqui tudo hoje, mano. É ruim. Falar assim pro Matheus. Matheus, você não vale responder. Passa zíper, Matheus, igual no infantil. Até marcar. Partiu, pois, Abraão. Você conseguiu entender que é pai, Terá é pai de Abraão, Naor e Arã? Aham. E Arã é pai de Ló, e Ló é pai, entendeu? É assim, é pai de um de outro que tem aí nessa lista aí. Então, ó, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, Arã, né? E todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou a terra de Siquém, os carvalhais de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Os cananeus. Habitantes, mas nenhum palmo era de Abraão ainda. Ainda não, né? Vai ser Não. mais lá pra frente. Aí o Senhor aparece a Abraão e fala, vou dar essa terra para vocês, onde habitam os descendentes de Cã. São os cananeus. Entendeu? Eu vou dar os cananeus, por isso que chamam cananeus, né? Eu vou dar para vocês os descendentes de Cã. Eu vou dar essa terra para vocês. Filho de Noé lá em cima. Tá no 6, né? 7 agora. E Abraão foi seguindo. Arã, onde você está vendo aí, é a Turquia, tá? Para O quem nome quiser. do irmão dele. Para quem quiser saber a peregrinação, ó, 5, né? 12:5. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que cresceram em Arã, esse Arã é a Turquia hoje. A Turquia era? Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram.
Aí ele foi atravessando a terra que os descendentes de Cã haviam já se estabelecido, entendeu? Lá os descendentes de Noé, lembra? Os filhos de Noé, Cã, com a descendência amaldiçoada, foi para um lado, e os descendentes de Sem foi para o outro. Sem vai gerando filhos e vai indo e chega em Abraão. Entendeu? E Cã vai tendo filhos e vai gerando povos que vão ser inimigos depois do povo de Israel. Vai cada um para um lado, mas se encontram lá na frente. Sim. Abraão passa pelo Egito. Quantos aqui sabem que o Egito fica no norte da África? Eu descobri isso na nossa aula de Atos. Eu achava que tava. Para a maioria, Egito não tem nada a ver com África. Pra mim não tinha nada a ver. Tanto Pra que eu mim falei, também não tinha. falei, olha que curioso, eu tenho vontade de conhecer o Egito e a África, para fazer um tour só. Também não tinha. Entendeu? Depois, numa, Tem esses Pra mapetos mim de foi numa Bíblia. Tem. pregação que você numa próxima eu vou abrir aqui o Google Earth e nós vamos A ver. gente estudou No Novo Testamento. No Novo Testamento a gente estuda as localizações, sabe? Onde que andou, quais os países que visitou. A Turquia é onde era de Saulo também, Tarso. Também é a atual Turquia, o mesmo lugar. Por isso que é tão bonito, gente. Ai, a Turquia é linda. Me falta Só que tem muito segredo. Abraão no Egito. Então Abraão o que tenta fazer? Abraão, ele tenta... Ele vai passar pelo Egito e porque Sarai era muito bonita, ele fala assim, o faraó vai querer tomar você E vai me matar. e vai me matar. Então fala que você é minha irmã. E aí quase morreu Então, porque aí mentiu. os servos de faraó viu que ela era bonita, levou ela para faraó. E deu... Nessa época que não existia muito sentimento ainda não, assim, né? Era Até hoje realmente nas pra tribos... procurar a linhagem, assim, vamos manter sua linhagem. Até hoje nas tribos mais árabes, Pode levar. aqueles costumes lá, até hoje é assim. Paixão, mesma coisa que só tem que... famoso adultério consentido. Entendeu? Leva embora. Então aí que o Senhor... Aí ele tenta tomar Faraó, né? A Faraó tenta tomar a mulher, mas antes que ele possua, Deus fere a casa de Faraó e ele chama Abraão e ele fala, não, ela não é minha irmã, é minha mulher. Aí tá 12 e 17, tá vendo? Covardão, né? Aí quase morreu. Depois Olha lá, ó, expulso 12 e dele. 17. Porém o Senhor... viram... 12 e 15. Viram os príncipes de Faraó e gabaram-se junto dele e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Faraó, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porque pensava, para o irmão entregar a irmã para mim, né? Pra mim, deixa eu pagar o dote. Por Abraão já tinha se perdido mesmo aqui a linguagem, ó. Entendeu? Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era sua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso agora tomei para ser minha mulher, agora pois eis a tua mulher, tome e vá embora. Ele não chegou a tomar ela como Não. mulher? Não. Entendeu? Ele enriqueceu, entregou a sua mulher e ia ficando rico às custas de Faraó. Mas estava quietinho, entendeu? Aí aqui você tem a contenda dos pastores de Ló, porque Ló também era rico, então a terra não sustentava o rebanho de Abraão e Ló. Entendeu? E Abraão, ele confiava em Deus. Sabe o que eu reparei? Ló, assim como seu pai teve uma descendência bem curta, né? Mas a promessa não estava sobre Ló. Não, sim, eu sei, mas eu tô falando que é como se fosse um ciclo, né? Porque a descendência dele, assim como a do seu pai que parou aqui nele, só teve 2 filhas e acabou. Mas Ló Aí já vem fez os escolhas muito amonitas erradas. e os moabitas, mas é só isso também, não tem mais continuação. É um povo que continua inimigo de Israel por todo o quase Velho Testamento, entendeu? Depois são extintos, como todos os outros. Entendeu? E esses filhos delas foram fruto do incesto com o pai. Mas isso é pra frente, né? Por enquanto aqui, isso não é agora. Isso aqui, Abraão e Ló se separam. Sim. Entendeu? O perfil de Ló era rico e sem esposa. Ele não tinha esposa. Mas ele era rico e os pastores começaram a contender. Era muito gado. Que era pouca terra para muito gado.
Se alguém, Abraão, se alguém... Ele era viúvo lá? Não, ele não tinha esposa ainda. E ele tinha filhas. Não, ele vai ter filhas com a mulher que ele vai casar da cidade que ele vai. A mulher dele não era da casa não era da casa de Terá. Ele casa com uma... Não, ele casa com uma mulher de Sodoma. Suicida. Por isso que ela morre. Olha só, vamos pegar o cerne aqui, ó. Então, Posso voltar um pouquinho? pode, fala aí. Porque eu sempre entendi que sim, que Faraó tinha coabitado Eu também. com Sara. Não. A gente Porque omitia. aqui, ó, eu leio, quando eu leio, ó, por esta causa tratou bem Abraão, o qual veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Para mim fala mais sobre um período, ele veio a ter. Então não foi, te dei tudo, você me entregou sua mulher, eu fiquei com ela e deu tempo dele ainda ser castigado com pragas Então, e tudo mais. eu não sei, porque tinha um grande tempo para preparar a mulher que ia ser levada para o faraó. Então deixa subentendido. Entendeu? Fica subentendido. Aqui, Porque lá pelo na frente texto, ele vai fazer de novo a Ele mesma vai. coisa. e você vai descobrir que ela era realmente meio irmã dele. Então, Na segunda vez você vai descobrir isso. chocando o Matheus. Eu também tô em choque. Quê? Né, Luísa? Chocando os do infantil. O quê? Você pulou bastante no infantil? Pulou Essas bastante coisa, coisas né? pula, né, filho? Porque eram outra... Então, eu sempre achei que a gente emitiu no infantil. Por isso que eu falei, ué, mas peraí, a gente não Ó, contava. veja bem. Era a origem de uma nação. Ela não podia se misturar com outras nações. Tinha que ser tudo mesmo sangue. Digamos que nós vamos fazer uma nação, por exemplo, se nós puxar aqui, ó, meus antepassados são índio e grego. Alguns aqui você vai puxar, vai ser italiano. Quase todos vão ser português. Mas vai chegar na relação dos portugueses com os índios. Nós aqui. Sim. Quase índias com os índios. Minha avó era aí. Entendeu? Aí vai vir os espanhóis. Você vai achar que no Brasil, descendente de grego, descendente dos países que são mais antigos, antes do descobrimento do Brasil. Esses povos vinham para cá e tinham relação entre si. E o que se chama brasileiro, na verdade, hoje, é uma mistura de povos que vieram da Europa. Não tem nós não somos sangue puro de nada, entendeu? Então, brasileiro é vira-lata mesmo, né? Caramba. A gente é uma mistureba. É igual esse cachorro de raça com vagabundo. Entendeu? Só que ali não. Presta atenção, Mateus, por quê? Ali não. Ali Deus ia fundar um país. Então, as pessoas desse país, para que fossem uma raça pura, não se misturasse com os outros povos que eram pagãos. Os outros povos matavam os filhos para ter boas colheitas. Você é louco. E eles tinham as leis deles que eram povos idosos. Então, era necessário os relacionamentos conjugais ficarem na família entre primos. Porque senão se misturaria. Pensa numa raça de cachorro. Você não pode misturar as raças do cachorro, porque senão não vai sair pura. Vai sair um vira-lata. Vai sair um vira-lata. Assim era o povo. Então, Tinha que ser feito igual o povo de laboratório. aí ó, Uma linhagem. volta aqui para a genealogia. Você tá vendo Noé? Não tem 100? Sim. Ele não foi tendo esses filhos abaixo, ó? Sem teve Arfaxade, que teve Cã, que teve Selá, que teve Éber, não é? Isso aqui não ia casando e tendo filhos e filhas e filhos e filhas e filhas. Então era uma grande família enorme, filhos de 1º grau, 2º grau, 3º grau, 4º grau, entendeu? E eles deveriam casar com a linhagem de Sem, para manter o povo de Israel, que viria a ser o povo de Israel. Se eles casassem com a linhagem de Cã, misturaria misturaria os povos, você está entendendo? Porque querendo ou não ia ter uma ligação familiar. Porque a promessa foi feita a Abraão e seu descendente. Não ao descendente de Ló, de Arã, de Naor. A promessa foi feita a Abraão. Teria que vir da descendência de Abraão. Então ele não poderia misturar a sua descendência com outros povos. Tá entendendo? Então se casava entre primos e primas. Hoje em dia não pode. Só pra você saber. Só pra você saber, hoje não pode. Os filhos Afinal, nascem de com você problema. não vai vir um outro país. Ali estava se formando Esse é o nova treta. Ali estava se formando um novo país. Vocês entenderam isso? Sim.
Essa aqui é a formação do povo de Israel, começando com Abraão e Sara. Então ele fica no Egito, e bem observado pela Viviane, dá-se a entender que possuiu, mas pode ser que não, a mulher de Abraão, e Deus feriu a casa de Abraão, e ele devolve Sara, e ele segue a sua viagem peregrinando, e há um problema, porque eles têm muito gado, e aí no capítulo 13 eles se separam. Essa separação mostra um certo caráter daquele que confia em Deus. Porque quando eles foram se separar, brasileiro, ele tem a mania de se dar, de ser esperto. O brasileiro é muito esperto. Quando eles chegaram assim, ó, Abraão, ele falou, escolhe um lado para você ir. O lado que você escolher, eu vou no oposto. Aí Ló, o que ele fez? Ele olhou para um lado e viu tudo verdinho, Campinas, pasto pro seu boi. Oh, você acha que eu sou bobo? Olha como os planos do homem, não, às vezes, por parecer bom aos seus olhos, isso sempre significa que é uma boa coisa. Claro que essa é a vontade de Deus, olha a bênção. E ele foi para esse lado. E o Abraão, ele foi para o outro lado, viver no meio dos carvalhos lá. Entendeu? E Ló foi indo e foi armando as suas tendas até chegar numa cidade chamada Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor, é o que está escrito. Toda a prática mais imunda que você imaginar eram homens extremamente imorais. Extremamente imorais. É muito nojento ler sobre Sodoma, porque era um povo muito imundo. E Ló foi viver no meio deles. Eu mandei um vídeo pro Lucas, depois eu posso mandar lá pra vocês no grupo. Um vídeo de uma mulher que a gente segue que vai em todos esses lugares. E ela faz um vídeo de Sodoma, quantidade de sal. Ela põe a língua no sal. E ela mostra como é que era e como que ficou tudo. Ó, é pra trás, ó. 13:5. Ló que ia com Abraão também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. De sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam a terra. Acha aí pra mim, ô Beto, os cananeus e os ferezeus nessa sua lista aí. Quem achar, fala, achei. Cananeus de quem? Acha aí os... Eu já achei. Acha os cananeus nessa lista aí, ó. É o povo que habitava aquela terra. Eu já achei. Cadê os cananeus? Os ferezeus não tá aí não, que tá com outro nome. Os fariseus não tá não. Mas pode Os acrescentar. fariseus esses aqui, esses? Pode acrescentar nessa E lista aqui, ó. azul, Não, pode acrescentar embaixo desses eus aí, os ferezeus também. debaixo de cananeus, os Tanto fariseus. eu, né? Tá, onde estão os cananeus? Quem são os cananeus? Que fala aqui, ó. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Só o Beto pode responder? Você achou aí? Eu achei aqui, ó, mas... Tá vendo esses cananeus aí? Ah, Esses são os povos que habitavam aquela terra. Jebuseus? É, descendentes de quem? Olha pra cima. De Canaã. Não, os cananeus. Vai subindo. É, Canaã. Que era descendente de quem? Sidom e Et. Não, você tem que ler O descendente é esse nominho em cima. Pra bem cima, pequenininho. não pra baixo. indo pra cima, Coloca ó. o Então, dedo. pra Os cananeus. Quem era o pai dos cananeus? Você vai ver aqui. Sidom e Et. Aí aqui, ó. O desse. Ah, seguindo aqui. ó. Isso, Caim. esses aí são os nomes. Cã. Entendeu? Cã era filho de quem? De Gomer. Não. Aí, eu tô seguindo de novo, ó. Não, amigo. Mostra pra Ah, ele. Cã era filho de quem? De Noé. Cadê? Não é aqui. Mostra pra ele em cima. Explica pra ele como funciona. Deixa eu te explicar como funciona. Seguindo assim, ó, descendo. Explica pra tem que ele. Ele tá falando pra você seguir pra cima. Cananeus é descendente de quem? Canaã, que é descendente de quem? De Cã, que é descendente de quem? De Noé. Cã é filho Aí de vai quem? subindo assim. Então Noé amaldiçoou Cã. Amaldiçoado. Cã teve Canaã. Tá descendo? Tô descendo. Canaã teve Sidom e Et. Sidom e Et originou os cananeus. E esses cananeus habitavam a terra que Abraão estava peregrinando. E Abraão é descendente de quem? De Cã? Ou de Sem? Vai lá. Na terra que Então, eles estão, cananeus e quando Abraão chega aí, nesse texto que nós estamos lendo da Bíblia,
ele encontra os descendentes dos filhos do seu... os descendentes de Cã, que Noé amaldiçoou lá atrás. Conseguiu entender, não? Vamos seguir aqui, ó. Então, caso é que os cananeus habitavam aquela terra, os descendentes de Cã, ok? Que eram povos pagãos, idólatras e grandes pecadores. Então, ó o caráter de Abraão. 8. Não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e teus pastores, porque somos parentes chegados. Tio e sobrinho. Isso é 8 de qual? 13 e 8. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre teus pastores e meus pastores, porque somos parentes chegados, ou seja, tio e sobrinho. Aí ele fala assim, ó, escolhe o lado que você quer ir, e Abraão vai montando as suas tendas. Então Ló, 11, verso 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu para o Oriente e separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, a terra que Deus prometera para ele. E Ló nas cidades da campina ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Quando Ló se aparta dele, o Senhor aparece a Abraão. Aí ele pega e fala assim, ó, Abraão, ergue os olhos de onde você está e olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra que você vê, eu vou dar para a sua descendência para sempre. Deus fala novamente, a segunda fala de Deus com Abraão. Entendeu? Ele fala assim, ó, seu sobrinho já foi? Olha aqui, ó. Do norte ao sul, até onde o olho alcança. Era a terra de Canaã. Essa terra eu vou dar para os seus descendentes. Os cananeus, os povos pagãos, habitavam aquela terra. Ele era um homem. 100 filhos. O que é? O que? Né? Então, o que acontece? Ó a promessa, farei, versículo 16, 13 e 16, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Gratidão, né? Aí aqui é guerra de 4 reis contra 5. O que acontece aqui é o seguinte, vou resumir, versículo 14. Nós vamos ler até qual? Até o 19. E a Diana achando que era pouco, ó. 14. É que você deu uma resumida. 14, os reis, 4 reis guerreiam contra 5, e a parte vitoriosa ganha a cidade de Sodoma também e leva todo mundo cativo. Quem tinha ido morar em Sodoma? Ló. Aí, menino! E aquele plano maravilhoso dele, outros povos invadiram lá E roubaram. e saquearam, levou Ló preso. O que Abraão fez? Abraão pegou seus servos da sua casa, atacou e resgatou o seu sobrinho Ló. E tio bom, viu? Tio bom. Tio bom é demais, né? Entendeu, Mateus? Ló tá lá em Sodoma, os homens perversos, tudo imundo, pagão, adorando ídolo, e Ló tá lá. Mas o apóstolo Pedro, mas olha, não pense que ele era conivente. O apóstolo Pedro falou que esse justo, pelo que via e ouvia, afligia sua alma. Está escrito no Novo Testamento. O justo Ló. Não dizia que Ló, apesar de estar em Sodoma, não diz que ele seguia a imoralidade que os homens de Sodoma seguiam. Pelo contrário, o Novo Testamento diz que Jó, ele afligia sua alma justa. Ló afligia, ele vivia em Sodoma, mas aflito por causa do pecado dos povos de Sodoma que ali estavam. Entendeu? Ele afligia, mas ele morava lá. Ok? Em Sodoma. Então, nesse tempo, é antes disso que você está dizendo, existe uma guerra de 4 reis contra 5, Kedorlaomer e tudo mais, existe uma guerra ali. Ok? E a parte vitoriosa conquista a cidade de Sodoma e leva Ló cativo. Abraão fica sabendo e ataca esse exército e traz de volta o seu
sobrinho Ló. Por isso que ela falou, tio bom esse, hein? Entendeu? Olha lá, ó. Tomaram, 14:11. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Aí o que Abraão faz? Porém veio um que escapara e contou a Abraão o hebreu. Este habitava junto aos cavaleiros de Manre, o amorreu, irmão de Escol e Ané, ao qual eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e seus homens feriu-os, perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Ele libertou o povo de Sodoma também. E ainda conseguiu resgatar todos os bens. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu ao encontro do rei de Sodoma no vale de Sabé, que é o vale dos reis. Não seria o suficiente para Ló sair de Sodoma? Não, ele volta a morar em Sodoma. É impressionante. Não é um sinal? Poxa, eu estou vivendo numa cidade, as pessoas são perversas, elas são pecaminosas, são sujas. Nós somos levados cativos, nossos bens, filhos são levados cativos. Abraão vai, luta, salva a gente. Para onde que a gente vai agora? Insistir no erro. Voltar para Sodoma. Pagou um preço alto, né? Entendeu? Insistir no erro. E aqui nós temos Melquisedeque que abençoou Abraão, que é um tipo de Jesus Cristo. Melquisedeque, a palavra de Deus diz, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Para aí. Como assim sacerdote? Ainda não tinha acontecido o êxodo. Tinha a lei de sacerdote ainda? Não, Até agora nós vimos alguma coisa de sacerdote? não. Não era tipo um anjo? Não. Ele era rei de um lugar, de Salém. Ok? Melquisedeque, rei de Salém. Mas a Bíblia não diz que ele... não diz de onde ele veio. Não tem a genealogia de Melquisedeque. É o que a Diana estava me perguntando. Cadê a genealogia desse sacerdote? Não tem. E o que ele trouxe? Melquisedeque. Pão e vinho. Alguma semelhança com a ceia? Sim. Pão e vinho. Então ele era um sacerdote, ó, que trouxe pão e vinho. Exato. Olha como se parece com Jesus. É um sacerdote, ele trouxe pão e vinho, e ele não tem genealogia de descendentes. Eu falei, mas cadê? Não tem nada de seu não, só apareceu aqui, de onde veio. Peraí. Aí, pra quem quiser ler ele no Novo Testamento, ele é citado Hebreus 5. Hebreus 5. Hebreus Hebreus 5? 7, 1 a 10. E no 5 também. Fala do sacerdócio de Melquisedeque. Ok? 14, 18, é isso? O apóstolo Paulo usou em Hebreus a figura de Melquisedeque para falar assim, ó. Os hebreus, os judeus, eles se gloriavam na lei de Moisés. Já havia vindo a lei de Moisés? Já havia? Aqui. Até onde nós lemos. Alguém falou em Moisés até aqui? Não. Nós somos da criação, da queda, do dilúvio, da Torre de Babel, não é? Torre de Babel, do dilúvio e de Abraão. Ok? Não existe povo de Israel aqui ainda. Existe Abraão. Só. Ok? Então o que acontece? Quando os judeus queriam atacar o cristianismo, ele falou, mas peraí, Abraão, ele não foi justificado pelas obras da lei. Por exemplo, esse Melquisedeque que ele ofereceu pão, que ele compartilhou pão e vinho, não foi pelas obras da lei, foi pela fé. E aí ele quis dizer que aquela pessoa significava Jesus. Está em Hebreus 11? Quanto? Entendeu? Aquela pessoa significava Jesus. Então Abraão, na pessoa de Melquisedeque, entendeu? Se sujeitou a Jesus. Então Jesus é antes de Moisés. Entendeu? É meio complicado, mas você consegue entender? Aquela pessoa era um representante de Jesus.
Então, antes que viesse a lei, antes que viesse Moisés, os motivos pelo qual se perseguiu o cristianismo, ele falou, não, mas peraí, Abraão pagou os dízimos Fica nos dois, a Melquisedeque. E Melquisedeque é um tipo de Jesus Cristo, entendeu? Apontava para Jesus. O que você vai aprender aqui, Mateus, é que tudo no Velho Testamento foi escrito para mostrar que viria Jesus. Você conhece as histórias, mas você não conhece que tudo que há no Velho Testamento era para esperar Jesus. A mesma situação geral. Tá? Depois vocês leem aí Melquisedeque, Também, ó, tá vendo? Hebreus 7, 1 a 5 10. Também, ó. Eu marquei 5. Hebreus 5, 6 e 7 também vai citar Melquisedeque. Não é numa única passagem, E não. depois Hebreus 7, 1 a 10. Depois é a passagem da Vivienda. E é complicado de entender, tem que ler com a cabeça. É que em uma das citações é para você entender sobre dízimo. Então, ó, 21. 14 e 21. Vamos seguir. Então disse o rei de Sodoma, ó, o rei de Sodoma foi agradecer a Abraão, certo? Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Por que ele queria dar isso aí para Abraão, Beto? O rei de Sodoma? Pra dar. O que Abraão tinha feito? Então, ele queria pra dar o dízimo, não era? Não, aí Era mudou. tudo que ele queria, né? Não, aí de Melquisedeque já foi, certo? Ah, Ok, já foi. Então, ó. Então Abraão foi lá e trouxe de volta o povo de Sodoma, né? Ele ganhou, libertou o povo de Sodoma. Então disse o rei de Sodoma, rei de Sodoma. Qual agora? Ah, tá no 22, né? 14, 21. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: eu fico com as pessoas e os bens ficarão com você. Afinal, ele libertou o povo de Sodoma, não foi isso? Mas Abraão respondeu: levanta a mão ao Senhor, Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas eu enriqueci Abraão. Ganho injusto, olha, Mateus, ganho injusto, dinheiro de procedência duvidosa, aprenda com Abraão. Entendeu? Eu não quero, eu não preciso. Esses dias veio um rapaz consertar relógio lá na minha oficina e ele me ofereceu 10 PlayStation 5 por 15 mil reais. E era quanto cada um? Quase 5 mil. Cada um. 10 por 15, viu? Sairia por 1.500 cada um. Eu poderia... Em um dia eu recuperava todo o dinheiro e ainda fazia triplicar esses 15 mil. Mas... parece um plano tão bom, né? A não ser que você seja pego por receptação, né? Você perguntou pra ele de onde era a carga? Da onde é a carga? Ele não tinha nota, não tinha nada, né? Roubada, mas é. Quem que tem PlayStation 5 a 1.500 O reais? cara ia bater lá Completo. no escritório, mano. Então parece um plano bom para lucrar, não parece? Então, o rei de Sodoma falou, ó, tá aqui, ó, eu levo as pessoas e te dou bens. Ele falou, nenhuma correia de sandália eu quero. Porque era dinheiro de imundície. Então, o dinheiro, às vezes, nem sempre é lucro. Fica a lição aí. Certo? E os companheiros que foram com ele que tomassem a sua parte. E eles tomaram lá, mas Abraão não. Aí Deus anima Abraão. Abraão podia se perguntar assim, ó, Deus falou que vai me dar toda essa terra. Como se eu não tenho filho? O dia que eu morrer, é através do meu filho que... Então Deus anima Abraão no capítulo 15 e lhe promete um filho. Que filho? Quem é o filho de Abraão, Mateus? Orgulho da escolinha. Deus fala assim, ó, você terá um filho. Ele fala, o herdeiro da minha casa é um servo aqui, ó, o Eliezer. Era o herdeiro da casa de Abraão era o Eliezer. E Deus ainda escolhe o nome do filho dele. Entendeu? Sabe quem é? Aí Deus fala assim, ó, você não terá, não será Eliezer o teu herdeiro, você terá um filho. Aí Deus fala a terceira vez com Abraão, 15:5. É a terceira vez, certo? Sim. Então conduziu para fora, era de noite, ó, Abraão. Deus conduz Abraão para fora da tenda. E disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse, alguém pode contar todas as estrelas, Mateus? Mas Deus fala assim, olha para cima, olha para as estrelas, conta. Aí Abraão, não posso contar.
Então você não pode contar as estrelas. E será assim a sua descendência. A quantidade de pessoas. Mas ele não tinha um filho. Tem um problema aí, né? Mas no versículo 6, o que está escrito? Leia para mim, Mateus. 15, 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Ele creu no Senhor. Ele falou assim, ó, minha descendência será como as estrelas do céu, apesar de eu não ter filho. Abraão é o pai da fé que fala, né? Mas Aí Deus pega e fala assim, ó, visto que ele creu, versículo 7, disse, mas eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança essa terra. Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Aí ele faz um sacrifício, e nesse sacrifício, Abraão começa a ter sono, mas ele fica ali, ó, diante dos animais, esperando que Deus fizesse alguma coisa. Versículo 11, aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Eu fiz a conta aqui, ele estava 24 horas acordado, Beto. eu não entendi muito bem essa parte que ele fala que os animais. Pelo menos ele pôs em ordem as metades uma de fronte das É outras. um sacrifício de animais. Partiu as aves. Cortou, Mas isso tinha algum significado? era um sacrifício a Deus. Mas No era- Velho Testamento era todo cheio de sacrifícios. Não, o sacrifício eu entendi. Eu falo a ordem dos Não. sacrifício, o jeito que ele Ele preparou. sacrificou o que ele tinha, Entendi. à E mão. aí não tinha as ordens. Não tinha a prescrição do Não que tinha prescrição. sacrificar. Só que veja bem, nós lemos que Deus chamou ele para fora da tenda à noite, não era? Sim. E ele saiu para ver as estrelas do céu. E disse que seria quando. Aí ele corta os animais em meio e fica esperando, ok? E as aves desciam para os cadáveres para tentar pegar, correto? Não é isso? Ao pôr do sol, olha, já passou a noite. Não era de noite? E como assim no versículo 12 ao pôr do sol? Ou seja, era à noite, ele passou o dia inteiro olhando aqueles cadáveres, o sacrifício que ele havia feito. Olha a persistência. Aí se pôs o sol de novo, entrou a noite de novo. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, essa aqui é a escravidão do povo de Israel no Egito, e será afligida por 400 anos. Mas aí Deus diz que vai libertar essa geração e aceita o sacrifício dele no final. Posto o sol, 17, houve densas trevas e um fogareiro, um fogo fumegante e uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. E fala de novo, ó, Deus fala de novo. A tua descendência dessa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aí ele fala o nome dessas pessoas que você viu aqui, ó. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girjazeu e o Jebuseu. Quem eram esses povos? Os cananeus que habitavam lá. Descendentes de quem? De Cã. Que é o que foi amaldiçoado. É. Mas estavam aqueles povos tudo lá. Aí, ó. Aquele povo estava tudo lá, aquelas nações, e Deus fala assim, ó, eu vou desapossar todas essas pessoas e vou dar para sua descendência, mesmo que você não tenha um filho. Ele creu em Deus. Ok? Aí nós temos o episódio, estamos chegando no final, hein? De Sarai e Agar. Por quê? Agar era a escrava de Sarai. Essa você aprendeu, né? Essa história. Sarai e Agar. Ela era escrava. E visto que ela não... ela dizia assim, ó, Deus vai ter que cumprir sua promessa. As pessoas têm que... Até hoje, a gente que acha que precisa ajudar Deus a cumprir suas promessas. As promessas de Deus têm que se cumprir na minha vida e eu vou ajudar ele. Então Sarai pensava assim, ela falou, vou dar uma mãozinha. Toma, minha escrava. Toma minha escrava como sua mulher, porque era costume na época. Gente, eu tô... Que é difícil. E dela, quando ela tiver filho, ela me dá o filho, e nós teremos um filho e ele será uma grande nação. Aí, Não é errado não, Matheus. É isso aí Gente, mesmo. calma. A cara do Aconteceu Mateus. um tempo Calma, atrás aí que Mateus. ali, o Mateus, tinha um tempo,
que ele tinha 2 amiguinhas. E ele queria que as 2 amiguinhas dormissem em casa. Aí ali ele, menino, para com isso. Então, mais ou menos, ele tá lembrando a historinha, mais ou menos, mas não pode. Entendeu? Quem fazia isso eram os povos pagãos que não existem mais. O povo de Sodoma fazia isso. Sem as prescrições do Senhor. Mas Não. olha que engraçado. Ismael, que é o. Que Vai é o pra frente, não vai pra patriarca- frente. Que é o patriarca dos árabes, os árabes continuam com esse costume de ter aí Não, monte de mas, né, mulher. mas lá é desse jeito. Tem. Só que vive num sangue danado, é uma matança sem fim, né? Então. Eles escolhem o Foi fruto povo- daquilo. Mas olha só, aí ele toma a escrava e tem um filho chamado Ismael. Que grande ideia, né? Que grande ideia. Vê aí em Abraão aí o seu diagrama aí. Abraão teve a esposa Sara, não teve, Beto? Sim. Do lado de Sara tá quem? Do lado esquerdo? Esquerdo, Agar. Ah, então, essa é a escrava. Porque Deus não estava dando filho para Sara, ela falou, toma minha escrava, Agar. E Agar teve um filho, qual o nome do filho? Ismael. E de Ismael veio quem? Árabes. Os árabes que você viu no Oriente Médio explodindo bomba e matando todo mundo. Você sabe o que diz a religião muçulmana? Povo feio. Que a promessa foi feita a Agar e a Ismael. E que o povo amaldiçoado é Sara e Abraão. Nossa, eles distorcem. Eles não dizem que Abraão é alguém ruim. Eles dizem que o descendente legítimo de Abraão é Ismael e não Isaac. Eles só trocam. Como Ismael é mais velho, nasceu primeiro, e a herança era dada sempre ao mais velho, então eles, até hoje, o Alcorão ali que eu tenho, quando você lê o livro dos árabes ali, o muçulmano, o livro dos muçulmanos, eles falam, Abraão, os descendentes da aliança que possuiriam a terra, sabe? Essas promessas que Deus fez a Abraão, a sua descendência será como as estrelas do céu, é mais do que as areias do mar. Então, essas promessas de Abraão é sobre o filho mais velho, Ismael. E aí veio a religião muçulmana. Entendeu? E não sobre Abraão e o filho da promessa que era Isaac. E aí tem a guerra de Israel e os árabes até o dia de hoje. Você está lendo aqui, ó, da onde iniciou a guerra que tem até hoje. Até hoje, os palestinos, Arábia Saudita, Uzbequistão, aqueles caras tudo lá, é tudo árabe. Mas Israel tá tendo guerra até hoje, tá tendo guerra ainda. Ô, meu amigo. Hoje, Agora tá a maior guerra da existência humana. Desde aquele tempo, Essa guerra só vai parar lá. É escatologia. Tudo bem futuro. O Ivan, Mas eles estão em guerra. Por enquanto, o povo de Israel não existe. São as primeiras pessoas desses povos. Como Deus prometeu que ia fazer como Abraão era abençoado, então, ó. Então o Senhor falou assim, ó, não é em Ismael que será a descendência. Lança fora da sua casa a escrava e seu filho. Então ela vai andando pelo deserto. E o anjo do Senhor aparece a ela e a socorre, porque aquele menino era filho de Abraão, por causa de Abraão. Entendeu? 16:7. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto à fonte d'água no deserto, junto ao caminho de Sur, estava no deserto. Disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora, humilha-te sob suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Os árabes. Ou seja, é realmente uma numerosa descendência, porém... Só que a bênção está sobre Isaac, não sobre Ismael. 16:11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na aflição. Como que será Ismael, ó? Ele será entre os homens como um jumento selvagem. Olha se não é o povo árabe. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E habitará na fronteira a todos os seus irmãos. Ou seja, o povo árabe é contra todos. Irmãos dos vizinhos, porque Ó, tá logo do o lado povo árabe é contra todos. Todos são contra eles. Todos os países lutam contra Ocidentais são contra os árabes.
Os árabes são contra todos os países ocidentais E são vizinhos. e são vizinhos. Do jeito que ele falou aqui, eles vão habitar fronteira um ao outro e a palavra de Deus se cumpriu no povo árabe. Descendentes de Abraão. Então a religião muçulmana descendeu de quem? De Abraão. Por meio de Ismael. A religião judaica descendeu de quem? De Abraão. Por meio de Isaac. O cristianismo descendeu de quem? Também da fé de Abraão. Que o Jesus era judeu. Então as três religiões, por assim dizer, abraâmicas do mundo é o muçulmano, o judaísmo e o que se conheceu como cristianismo, que nem sempre é cristianismo, mas o berço dessas três religiões que mais dominam o mundo veio de quem? Abraão. Interessante, né? Aí Ismael nasce. Deus muda o nome de Abrão para Abrão. Ah, quer dizer que você queria De saber. Abraão Abrão para Abraão. para Abraão. Mudou, mano. Abrão Mateus para perguntou, pai, nossa Abraão. livro está escrito errado, a Bíblia. Aí no 17, ó, ele muda o nome. Bem observado, Mateus. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Veja, pai de uma nação? Nações. Não, nações no plural. Já viu observado isso aí, Vivi? Não de uma nação de Israel, de nações. Todas as nações árabes ele é pai. No Alcorão, sabe o que diz, Vivi? Que os enviados foram enviados a Jesus e aos apóstolos para falar do livro do Corão. Mas Jesus e os apóstolos não deram ouvido. De que eles deveriam se render à linhagem de Ismael, à linhagem de Yahvé. Mas Jesus e os apóstolos não o quiseram aceitar. Aí no final eles empregam uma mensagem de ódio, que deveria perseguir e deveria excluir todo aquele que é contra a descendência de Ismael. Livro do Alcorão, né? Certo? Deus muda o nome de Abrão. Por quê? Porque no Velho Testamento o nome tinha um significado com o destino do que a pessoa teria. Hoje você escolhe um nome, qualquer nome, né? Mas naquela época não. Alguns nomes Deus mesmo escolhia. Tinha a ver com a história que a pessoa tinha e eu ia ter. Circuncisão. É a primeira vez que se fala de circuncisão. Aqui, ó. Quando foi instituído, né? Circuncisão. Ao 8º dia, todo macho. Né? Deus muda o nome de Sarai para Sara também. Pratica-se a circuncisão. De todos, de Ismael, todo homem. Outra coisa que o apóstolo Paulo combate o judaísmo. Ele fala, a circuncisão foi instituída por Moisés? Vocês são seguidores de Moisés, não são? São. É antes, Abraão já circuncidou a sua casa pela fé. Antes de haver lei. Ele tinha 99 anos quando foi circuncidado. Né? 17 e 26. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. O judeu circuncida todas as crianças que nascem na China até hoje? Se forem praticantes do judaísmo, sim. Se não forem praticantes, não. Porque nós, aqui no Ocidente, tem a mania de falar, a pessoa nasceu, tem judeu homossexual, assassino, estuprador, ele é um ser humano comum. Tem um monte que se envolveu com árabes, que é do lado de cá. Com árabes que é do lado de lá, tem judeu ladrão, tem judeu idólatra, tem judeu de tudo quanto é tipo, tem judeu que é católico, tem judeu... Quando se fala assim, quando nós vamos falar de judeu, nós vamos falar de judeu praticante. Ortodoxo, praticante do judaísmo. Sim, o judeu praticante do judaísmo, ao 8º dia, vai lá e circuncida o filho. A gente também vê no Novo Testamento sobre isso, né? Ó, aqui na 4ª fala que Deus tem, muda os nomes, né?
muda os nomes, muda o nome de Abraão, usa o nome de Sara, Sarai para Sara. E Deus escolhe também o nome Isaac, né? Essa quarta vez que ele fala, coloca-se o nome de Isaac. A quinta fala de Deus, o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Aí o Senhor aparece novamente a Abraão no capítulo 18, quando ele estava sentado na entrada da tenda, meio-dia, no maior calor do dia. Entendeu? E aqui quando ele aparece, são 2 anjos que vão destruir Sodoma e Gomorra. Né? Ele serve os anjos. É agora aquela atrocidade que você É. falou, Então ele pega. Aí aqui nessa fala ele fala: voltarei daqui um ano. Eu vou voltar daqui um ano e sua filha e sua mulher vai ter um filho. E Sara duvida e ri. Mas aí Abraão, eles já eram velhos. E Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Entendeu? E aqueles homens, eles vão até Sodoma e Gomorra. E para onde que eles vão? Para onde Ló morava. Primeiro, ó como que Sodoma e Gomorra era ruim. Presta atenção, vocês já leram esse capítulo 18, todos vocês? Sim. Então, olha como era ruim. Quando aqueles homens iam para destruir Sodoma, Abraão fala assim, ó: se houver 50 homens justos, você vai destruir a cidade inteira? Aí eles falam: se houver 50 homens justos, nós não vamos destruir a cidade. Aí Abraão fala assim, ó: e se houver 45? Aí ele fala: por causa dos 45 eu não vou destruir a cidade. Ele fala: e se houver 30? 30 homens em Sodoma, que são justos, você vai destruir a cidade inteira? Não vou destruir. E se houver 20? Numa cidade inteira, se houver 20 homens justos, você vai destruir a cidade? Aí a última vez ele fala assim, ó, no 32, 18, 32. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Ó, ele começou com 50, 45, 40, 30, 20. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Não tinha nem 10 pessoas boas ali. Não tinha nem 10 pessoas justas em toda uma cidade. Na verdade, ao que parece, só tinha A família de Ló. só ele mesmo. Que nem sua mulher era. Então, uma cidade inteira só dependia deles não ser destruído. Ser justo. Então, Ló recebe em sua casa 2 anjos. Nós lemos o 19? Eu li até todo 19. Sim. Os 2 anjos chegam na porta de Ló. Pareciam homens, mas eram anjos, né? Então os anjos chegam, batem na porta. Ô Mateus, bate na porta e fala: Ló, deixa eu entrar. Aí entram os 2 anjos. E aí ele fala assim, ó: nós vamos destruir essa cidade quando amanhecer o dia. Deus vai fazer descer fogo dos... Deus não podia mais destruir com água. Porque ele havia prometido lá para Noé que não ia destruir mais com água, certo? Então ele fala assim, ó: vai descer fogo, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, que era uma cidade vizinha. Deus vai destruir. Até sair o sol, vocês têm que estar fora daqui. Enquanto os anjos estavam falando, os homens da cidade batem na porta. Aí os homens da cidade batem na porta e falam assim, ó: ô Ló, nós vimos que você hospedou 2 homens aí dentro. Traz eles para fora para que nós abusemos deles. Gente boa, né, de Sodoma? Aí eles tentaram arrombar a porta. Aí os anjos feriu a todos de cegueira do lado de fora. E esses homens ficavam cegos, tateando para onde ir. E aí, os anjos pegam e falam assim, ó: nós temos que sair antes de nascer o dia. E o que acontece? A mulher queria levar um monte de coisa, as filhas queriam levar um monte de coisa.
e ia nascendo o sol, já estava prestes a nascer o sol, e os anjos apertaram eles, não, pegou eles pela mão, porque eles não iam sair. Apego ao quê? Aos bens. Apego às coisas dessa vida. Você está numa cidade Tem muito a nos ensinar. que ela vai ser destruída por fogo Você quer levar as coisas. e você quer levar as coisas. No 19:23 fala nessa parte. Entendeu? E Jesus cita a destruição de Sodoma e Gomorra quando ele vier, quando ele voltar. As pessoas hoje vivem despreocupadas nos seus pecados e apegadas só aos bens materiais. Não sei E essa terra vai ser destruída. Dá uma olhada lá. Então, e aí os anjos, está escrito aqui, que pega eles pela mão e leva, porque senão eles não sairiam a tempo. Ok? Não sairiam a tempo. No Só que 16 que tá escrito, tá? É. Mateus, se você quiser acompanhar. 19 e 16, ó. Você chegou a ler tudo isso aí, Teos? Não, o Mateus não. Ah, não. Só você lembra, mas ele não tá. Ele pode acompanhar só a história, para ele é uma leitura muito exaustiva, né? 19 e 16. Mas agora- Como, porém, se demorasse, quem demorasse para sair da cidade? Ló e sua família. É, ó, 15. 19 e 15. Ao amanhecer, ó, já estava amanhecendo. Apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Olha como ele era diferente de Abraão. Abraão atendia a voz do Senhor prontamente. Ele era demorado. Como, porém, se demorasse,